O cristão e a pena de morte. Porventura, a pena de morte é aprovada por Deus? O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? Atendendo mais a solicitação de um de nossos inscritos, vimos gravar aqui esse tema no nosso canal Derrubando. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse assunto polêmico a respeito da pena de morte. O cristão pode ou não defender a pena de morte? O que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? Louvado seja Deus. Atendendo a solicitação de um de nossos inscritos, esse foi o motivo de nós gravarmos assim esse assunto. Mas antes de dar início a esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Louvado seja Deus. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Louvado seja Deus. Com isso você vai estar nos incentivando a continuar gravando aí para o nosso canal Derrubando Raciocínios. Louvado seja Deus. Não gostou? Descurta, não tem nenhum problema. O importante é que você seja participante. Louvado seja Deus do nosso canal, amém? Louvado seja Deus. Também não esqueça de nos seguir aí pelo Instagram, derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Facebook, derrubandoraciocínios.com.br, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós fizemos um esboço, quando foi nos solicitado assim esse tema, aleluia, louvado seja Deus. De antemão já quero agradecer aí o nosso irmão Henrique, que é um de nossos inscritos, que solicitou assim que gravássemos esse assunto tão polêmico. Louvado seja o nome do Criador, aleluia. Nós fizemos um esboço e segundo as pesquisas que nós fizemos, buscamos o que a lei fala a respeito da pena de morte, o que a palavra fala a respeito da pena de morte. Eu vou tentar aqui resumir o mais breve possível para que esse vídeo não fique muito extenso, amém? Preste bem atenção. A pena de morte ou pena capital é um tema muito polêmico, debatido e discutido, pois mexe com a palavra de Deus, com o projeto do ser humano e com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Vemos dois artigos que são cruciais nesse processo de análise, que é o artigo 3º, que diz que todo indivíduo tem o direito à vida, a liberdade e a segurança pessoal. E também o artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a pena ou tratamento cruel, desumano e desagradante. E tem como definição sentença aplicada pelo Poder Judiciário, que consiste em retirar legalmente a vida de uma pessoa que cometeu ou é suspeita de ter cometido um crime que é considerado pelo poder como suficientemente grave e justo de ser punido com a morte. Mas no nosso canal Derrubando Raciocínios, eu gostaria de relatar para você o que a palavra fala a respeito desse assunto, tanto na época da lei, quanto na época da graça. E com isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em ato de adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. E quando ouviram isso, foram se retirando um a um,
a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o texto bíblico nos mostrando o que Jesus veio nos trazendo acerca da pena de morte. Observa que os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus aqui uma mulher apanhada no ato de adultério. E a lei ensinava, amado, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, aleluia, louvado seja Deus, confira comigo, no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, o texto bíblico vai nos mostrar dizendo assim: se um homem cometer adultério com uma mulher do seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, serão mortos. Então, os mestres da lei e os fariseus eram conhecedores desse texto. Então, observa que quem era apanhado no ato de adultério seria a vítima da pena de morte. Então, eles apanharam aquela mulher em ato de adultério. Só que aí eu quero abrir um parênteses. Aleluia, se ela foi apanhada no ato, por que não lhe trouxeram o homem que com ela adulterara? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia não menciona, irmãos, mas dá-nos a perceber que dentre, aleluia, o que adulterara com aquela mulher, aleluia, louvado seja Deus, cujo nome não está explícito aqui à luz da Bíblia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para mim era um dos que ali estavam para condená-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o interessante, amado, que eles, para pôr à prova Jesus, ele disse que a lei ordenava que tais mulheres fossem apedrejadas. Aleluia, louvado seja Deus. E indaga Jesus perguntando-lhe: e tu que dizes? E Jesus vira para os fariseus. É um outro tópico interessante que você jamais pode deixar passar batido. Aleluia, porque Jesus chega para os fariseus e diz: qualquer que dentre vós, os mestres da lei e os fariseus, que estivessem em pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Louvado seja Deus. E a palavra nos mostra, querido, com clareza, e é exatamente nisto, aleluia, que me faz compreender que dentre o que adulterou com ela, era um daqueles mestres da lei ou fariseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu começo a observar o texto bíblico aqui. Jesus começou a escrever na terra e dizer para ele: qualquer que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. E a palavra vai nos mostrar, amado, que aquela mulher, sendo condenada à morte por eles, pelos mestres da lei e pelos fariseus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles colocaram as pedras no chão e foi saindo desde o mais velho até o mais novo. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, por sua vez, escrevendo na areia, endireita-se, levanta a cabeça e pergunta para a mulher: louvado seja Deus, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aleluia, nem eu também te condeno. Aleluia, vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim, amado, aleluia, essa sentença que Jesus dera para essa mulher, aleluia, foi uma sentença maior de todos os tempos. Por quê? Jesus não disse para ela: vai e não adultere mais. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Quer dizer, ela não tinha mais o direito de pecar. Jesus absolvera a mesma, aleluia, da condenação da pena de morte, aleluia, mas deu-lhe a sentença primordial, dizendo para ela: ó, vai e não peques mais. Ele não disse para ela não adulterar mais. Então o adultério, querido, na época da lei, aleluia, louvado seja Deus, era um motivo da pena de morte. Louvado seja Deus. E segundo a pesquisa que nós fizemos, nós temos outros motivos aqui. Se você aí, aleluia, abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 9 e versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. E uma concordância desse texto está lá no livro do Êxodo,
capítulo de número 21, em versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: quem ferir um homem, de modo que esse morra, certamente será morto. Louvado seja Deus. Um outro motivo que na lei mosaica era motivo de pena de morte, era o assassinato, o homicídio. Aleluia, louvado seja Deus. No livro do Gênesis, nós acabamos de ler aqui, aleluia, vendo o texto bíblico, nos dizer que o homem que derramar sangue, pelo homem o seu sangue seria derramado. Então essa era um motivo de pena de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Outro motivo de pena de morte que a palavra também nos mostra, está registrado aqui no livro do Êxodo, capítulo 21, e o versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: o que raptar alguém e o vender, ou for achado com ele o seu poder, certamente será morto. Outro motivo na lei mosaica que levaria o homem à condenação da pena de morte não era outra coisa senão o sequestro, o rapto de uma pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. E quem o raptasse, que fosse pego, a palavra nos mostra com clareza que ele seria, aleluia, louvado seja Deus, seria morto. Aleluia, então era outra condenação, outro motivo para a pena de morte. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro motivo terrível, aleluia, glória a Deus, que dava direito ao homem ser condenado à pena de morte, ele está escrito aí no livro do Êxodo, capítulo 22 e o verso 19, que diz assim a palavra de Deus: todo aquele que se deitar com um animal será morto. Aleluia, louvado seja Deus. Qualquer que cometesse, aleluia, se deitasse ou cometesse o coito com um animal, aleluia, também era motivo de ser passado pela pena de morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado, a palavra de Deus, ela é clara e objetiva, mas nós vamos correr o porquê do tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Um outro motivo que leva o homem à condenação da pena de morte, ela está registrada lá no livro, aleluia, de Levítico, capítulo 20, verso de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: se também um homem dormir com outro homem, como se fosse com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Louvado seja Deus. Observa aí, amados, aleluia, tem um deputado aí na mídia, aleluia, louvado seja Deus, que ele falou em rede nacional, dizendo que se fosse possível, ele pegaria até em armas para extinguir, para excluir essa palavra chamada família, isso para destruir, aleluia, louvado seja Deus, a heterossexualidade e apoiar a homossexualidade. Mas observa que o homossexualismo, a homossexualidade era um outro motivo, aleluia, que levava o homem a passar pela pena de morte. Inclusive eu gravei um vídeo a respeito desse assunto, a respeito do homossexualismo. Eu vou deixar aqui nos cards para que você acompanhe, assista e confira o que a palavra de Deus fala acerca desse assunto. E aqui o texto está nos mostrando que se um homem deitasse com outro homem, aleluia, como se fosse mulher, ambos seriam mortos, passariam também pelo processo da pena de morte. Aleluia, louvado seja Deus. Um outro motivo que mostra-nos a lei mosaica, aleluia, louvado seja Deus, a condenação da pena de morte, ela está registrada aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 13, verso de número 5. Confira comigo o texto bíblico. Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 até o 5, o texto bíblico nos diz assim: quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los, não virás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a Ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador será morto, porque falou rebeldia contra o Senhor, o vosso Deus,
que vos tirou do Egito e vos resgatou da terra da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, o vosso Deus, para andardes nele. Assim tirareis o mal do meio de ti. Observa, amado, a condenação, aleluia, louvado seja Deus, da pena de morte, também vinha, aleluia, louvado seja Deus, para os profetas, aleluia, que induzissem, aleluia, louvado seja Deus, os homens a transgredir os ensinamentos do Senhor. Hoje, quantas pessoas, aleluia, quantos pastores, líderes religiosos, infelizmente estão deturpando a palavra de Deus, já não estão mais ensinando a verdade bíblica como está prescrita, e introduz o povo ao erro, ensinam a cometer rebeldia, aleluia, visto que tais práticas que eles aprovam são condenadas por Deus. E observa que o tal profeta ou sonhador, aleluia, louvado seja Deus, teria que passar também pela pena de morte. Aleluia, louvado seja Deus. Então tudo isso a lei mosaica nos mostra. Mas existe também aí, amados, aleluia, mais um tópico, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que mostra ao homem a condenação da pena de morte. Confira comigo, Deuteronômio 21, do 18 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz do pai nem da mãe, e embora o castiguem e não lhes des ouvido, seu pai e sua mãe o tomarão e levarão aos líderes da sua cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e biberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo, todo Israel temerá. Louvado seja Deus. Outro motivo que levava o homem à condenação da pena de morte, aleluia, era o filho rebelde, desobediente. Hoje está cheio de filhos assim, aleluia, que já não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece mais a professores, não obedece mais a líderes espirituais, aleluia, querem fazer da maneira deles, aleluia. Então na época mosaica, esse filho era para ser tomado pelos pais e levado até os responsáveis da cidade, e na porta da cidade, fora do arraial, fora da cidade, ele era para ser apedrejado até que fosse morto, para que se extirpasse o mal do meio de Israel. E observa o texto bíblico, amado, que era para ser feito isso, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, à vista de todos os homens, para que houvesse temor no coração de todos eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, esses são os motivos. E também existem outros diversos. No entanto, Deus frequentemente demonstrava sua misericórdia quando a pena de morte era dada. Por exemplo, Davi, ele cometeu um adultério e um homicídio, e mesmo assim Deus não exigiu que a sua vida fosse tirada. Vamos conferir isso? Abra comigo lá, 2 Samuel 11, do 1 ao 5. A palavra de Deus nos diz assim: na primavera, no ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que se destruíam os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. No terraço ele viu uma mulher que se estava lavando-se, e era essa mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou-se para casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pulando para o verso 14 até o verso 17, o texto bíblico vai nos dizer: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. E escreveu na carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Então retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. E tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, e dos servos de Davi morreu também Urias, o heteu.
Então observa que Davi, ele cometeu um adultério e depois expôs o marido de Batseba, aleluia, à frente da peleja, a um ponto mais crítico da batalha, da guerra, aleluia, a fim de que ele morresse, e cometeu assim esse suicídio. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a sentença dele, amado, não foi a pena de morte. Aleluia, mas observe o que aconteceu. Abra comigo aí, 2 Samuel 12, verso 13. A palavra de Deus nos diz assim. 2 Samuel capítulo 12, verso 12 e 13, o texto bíblico nos diz: Tu fizeste oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: O Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Aleluia, Deus poupou a Davi, mesmo na época em que a pena de morte, aleluia, louvado seja Deus, teria que ser, aleluia, louvado seja Deus, aplicada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mesmo sendo que a alma que pecar, esta morrerá, aleluia, louvado seja Deus, Deus, aleluia, por sua vez, determinou a sentença de Davi, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, para a vergonha dele, aleluia, glória ao nome do Senhor, que ele fez aquilo em oculto, ele adulterou em oculto, ele mandou matar o homem em oculto, aleluia, louvado seja Deus, aconteceria com ele em plena luz do dia. E observa que mais na frente o seu próprio filho se deitou com uma de suas concubinas em plena luz do dia. Isso era uma vergonha para Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Todavia Deus, ele assim não puniu Davi de morte. Natã sim o repreendeu, Natã sim o corrigiu, mas o Senhor não lhe entregou a morte, porque ele havia confessado. Talvez você me pergunte, irmão Donizete, mas se o homem confessasse seu pecado, seria absorvido? Davi, nesse texto, o texto está nos mostrando que ele foi absorvido, aleluia, da punição da pena de morte. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, e prosseguindo no estudo, amado, preste atenção. No fim das contas, todo e qualquer pecado que nós cometemos deveria se resultar em pena de morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, isso está registrado lá no capítulo 6 de Romanos, verso 23, que diz assim a palavra de Deus: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você observou que vai mudando o âmbito do assunto? Aleluia. Na lei mosaica a pena de morte teria que ser aplicada. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui o texto bíblico nos mostra, aleluia, que o salário do pecado, aleluia, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E felizmente Deus demonstra o seu amor, aleluia, por nós, não nos condenando, como está escrito aí no livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 8, vamos dar uma olhada? Que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele veio quebrando, aleluia, louvado seja Deus, esta condenação de pena de morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Talvez entre um questionamento aí no seu subconsciente: mas irmão Donizete, aleluia, louvado seja Deus, mas hoje ainda nós cometemos pecado. Hoje quantas pessoas estão adulterando, quantos filhos em desobediência, quantos homicídios sendo cometidos, quantos sequestros sendo cometidos, aleluia, quantas falsas profecias estão sendo, aleluia, pronunciadas no meio do povo de Deus, e agora eles não passam mais pela pena de morte. Aleluia, louvado seja Deus. A graça de Deus, amado, ela veio nos trazendo, aleluia, uma porta de escape. A graça de Deus, ela nos faz abandonar a tais práticas. Aleluia, a graça de Deus faz nós nos apegarmos mais com Cristo Jesus, que nos trouxe vida, e vida com abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas observa ainda o que o texto bíblico nos diz aí no livro de Romanos. Aleluia, capítulo 13, do verso 1 ao 5. A palavra nos diz assim: Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus.
As autoridades que há foram ordenadas por Deus, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem, terás dela louvor, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. E por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, a honra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Cordeiro para todo sempre. Então você veja aí, amado. Aleluia, louvado seja Deus, que as autoridades, elas foram constituídas por Deus. Existem países, aleluia, louvado seja Deus, que a pena de morte, ela é aplicada. Aleluia, para devidos crimes, aleluia, louvado seja Deus, bárbaros. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas aqui o texto está nos mostrando que toda a autoridade foi constituída por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Queres não temer a autoridade? Aleluia, fazes o bem. Aleluia, louvado seja Deus, e terás louvor dela. É isso que a palavra de Deus ela nos fala com clareza e objetividade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque está escrito também, amado, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, aleluia, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. Aleluia, o poder da vida está nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele tira a vida, Ele dá a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Cordeiro. Tudo está determinado por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, para mim finalizar minha fala, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E resumir esse vídeo, aleluia, para que você compreenda a respeito da penalidade de morte. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, capítulo 18, e o verso 23. O texto bíblico nos diz assim: tenho eu alguma satisfação na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? Aleluia. É uma pergunta, amado. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de quem comete atrocidades. Aleluia, glória a Deus. Mas sim que eles se convertam, que eles mudem de vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a pena de morte, querido, ela foi introduzida, aleluia, para que, aleluia, louvado seja Deus, fosse resumida, aleluia, louvado seja Deus, as práticas de criminalidade terríveis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele trouxe uma solução, querendo perdoar, querendo transformar, querendo mudar, e o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio. Portanto, você que é cristão, jamais aprove a pena de morte, mas pelo contrário, aleluia, glória ao nome do Senhor, empregue força de falar do amor de Cristo para o criminoso, aleluia, para o desobediente, para o falso profeta, para aqueles que infelizmente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, comete atrocidades contra os ensinamentos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Traga a conversão aos corações. Agora, se a pessoa realmente não quiser, tenha certeza que é o próprio Deus que vai ter, aleluia, louvado seja Deus, com tal pessoa, e a sua sentença, aleluia, será inevitável. Portanto, são essas as palavras do nosso vídeo. Que o Santo Espírito de Deus, ele venha, aleluia, introduzir essa palavra nos vossos corações. E com isso nós já queremos finalizar, mas eu te peço, aleluia, você que ainda não é inscrito em nosso canal, tá vendo o botãozinho vermelho aí embaixo? Dê um clique nele, se inscreva, ative o sininho de notificações, para que você assim, aleluia, seja notificado de todos os nossos vídeos, de todo o nosso trabalho. Não esqueça de deixar o seu like, aleluia, louvado seja Deus, nos comentários. Aborde um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus.
Não se esqueça também de nos seguir pelo Facebook, derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, derrubando_raciocínios.com.br. Aguardo você nos comentários para abordar o próximo assunto dos nossos próximos vídeos e com isso fiquem todos na paz do Senhor Jesus.